Boa tarde a todos. Nós atrasamos um pouquinho hoje aqui no passe, porque faltaram ali alguns voluntários, mas vai dar tudo certo. Eu tenho um horário para começar a palestra por causa da internet, então eu vou começar, tá bom? Meu desejo aqui é que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade superior possa também estar presente conosco, como eles estão, com certeza, para que a gente possa receber das energias que vão nos reconfortar, nos reequilibrar, e também das informações que vão nos transformar. Porque de nada adianta a gente buscar ajuda, né, buscar conforto, se a gente não aproveitar esse conforto para usar esse processo de transformação em nós. O grande objetivo de nós, como seres encarnados que somos, é a transformação. E ela vai se dar através, naturalmente, das nossas experiências e também através das nossas mudanças de valores, de conceitos, nossa evolução moral, que é o que se espera do espírito. Então, que a nossa tarde aqui, nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando na internet, ela possa ser a melhor possível. Tá bom? Esta imagem aqui, vocês prestaram bastante atenção? Se eu falar para vocês que ela é mais comum do que vocês imaginam, numa sala de cirurgia ou numa sala de, né, onde as pessoas são atendidas nos hospitais. O que a gente vê ali é um paciente e a gente está vendo o espírito do paciente, né, levantando. E por que eu falo que ela é mais comum do que a gente imagina? Naturalmente que ela não é registrada, né? Não é registrada filmando, coisa desse tipo. Mas ela é mais comum por quê? Porque somos espíritos usando um corpo físico. E quando a gente dorme, por exemplo, não é um estado de paciente aqui ou de coma, que vale, mas quando a gente dorme, o espírito não fica dormindo. Não somos tão preguiçosos assim. O espírito ele sai, né? Vai fazer as suas experiências e tal, depois volta. Nós somos espíritos usando um corpo físico. Essa é a nossa realidade, tá? Então, essa cena é mais comum do que a gente imagina nos hospitais. E é isso aqui que vai provocar o coma, vamos assim dizer. Que é o que a gente vai tratar aqui, tá? Vejam lá, pessoa lá no hospital, sendo atendida, e o que é ser o coma? Vamos pegar aqui uma descrição clássica. Coma vem do grego, coma, que significa sono profundo. É um estado patológico em que há perda de consciência, ausência ou redução das reações a estímulos e eventual alteração de funções vitais. Exemplo, coma alcoólico, coma diabético. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa em coma alcoólico. Uma coisa que você não vai imaginar que aconteça. A pessoa enche o latão ao ponto de perder a consciência, de entrar em estado de coma. Não reagir aos estímulos. Você toca no sujeito, o sujeito não... Né? E eu já tive a oportunidade de presenciar algo assim. E eu fiquei admirado de ver aquilo. Como é que o corpo reage a determinadas influências químicas? Aqui fala também do coma diabético, né? O estado de coma pode ser acidental, através de enfermidades ou induzido. A indução é feita por meio de sedação profunda e controlada, visando auxiliar na recuperação de doenças graves. Então, há essa questão que a gente tem que entender. A gente imagina que a pessoa entra em coma porque ela sofreu um acidente, ou ela vai... Né? Através da sedação, ela pode ser induzida. E qual é o objetivo? Para que ela não reaja aos estímulos, para que se possa mexer no corpo da pessoa e ela não surtar, atrapalhar os médicos, coisa que vale.
Tá? Então, estar em coma é você, através de experiências químicas no corpo físico, não responder a estímulos físicos. Ok? Pode ser acidental, pode ser... Quando eu falo acidental, há relatos, né, que a gente vai ver mais para frente, de pessoas que sofrem um acidente, por exemplo, e no momento do acidente, em que elas sofrem esse tipo de acidente, uma batida de carro, elas entram em coma. Tal o choque profundo que se provoca no corpo, né, dependendo da região que é afetada. E há relatos que elas lembram de tudo que acontece, da ambulância chegando, levando, esse estranho, e por aí afora, que é o espírito observando o que está acontecendo. Tá? Bom, uma outra coisa que nós vamos falar, e agora já vamos envolver a doutrina espírita para a gente fazer uma correlação, tá? É a emancipação da alma. Vejam aí esta figura, tá? Você dormindo. Você dorme, teu corpo sai, você tem uma ligação, né, feita com... O pessoal chama de cordão de prata, né? Você tem uma ligação feita e você vai daí afora. Tem os preguiçosos que ficam do lado do corpo dormindo, tá? Tá o nível da pessoa. Mas os espíritos tratam dessa questão da emancipação da alma, tá? Lá no livro dos Espíritos, no capítulo 8, o título é da emancipação da alma, e são as questões 400 até 421. Então, são 21 questões que eles discorrem, o Kardec vai perguntando, e eles vão explicando o que acontece. E, basicamente, o que eles explicam é isso que eu já falei. Você é um espírito que está usando um corpo físico momentaneamente, a tua realidade não é essa aqui, é do plano espiritual, e o espírito anseia por estar no plano espiritual. Pode parecer uma loucura isso aí. Mas ele anseia, porque a realidade dele não é esta, é a do plano espiritual. Apesar de que essa nossa realidade física, ela fala muito alto para nós. A influência do organismo físico ela é muito forte. E a gente não tem essa consciência espiritual. Há aqueles que conseguem ter uma consciência maior, então eles têm uma noção maior dessa questão que a gente está falando, do desprendimento. Tem pessoas que conseguem se desdobrar conscientemente. O que é desdobrar conscientemente? A pessoa ela entra num estado de transe provocado, ela mesma provoca um trabalho mental e ela se vê saindo do corpo, guardando a consciência do que ela está vendo. É muito comum os gurus fazerem isso, é muito comum pessoas que estudam assuntos fazerem isso. Tá? Então, a emancipação da alma acontece normalmente quando a gente está no estado de sono, ou quando se entra num estado como esse de coma, né? Onde o corpo físico, ele entra, devido às alterações químicas, ele entra num estado tal que o espírito se desprende e vai presenciar o que está acontecendo, ou vai fazer as coisas que tem que fazer. Então, é isso que se fala de emancipação da alma. 21 questões tratando, eu estou só fazendo um resuminho aqui para a gente entender. Tá bom? Normalmente você sai, quando você volta, você não lembra das coisas, dos sonhos. Ou lembra, assim, logo que acorda, lembra de alguma coisa, mas depois o dia a dia toma conta e você acaba esquecendo o que se passou durante esse desprendimento. Tem pessoas que, dependendo da necessidade que elas tenham, das informações que são trazidas para elas nesse estado de emancipação, acabam retendo um pouco mais a informação. E, às vezes, acabam tendo sonhos recorrentes, ou seja, volta de novo aquele negócio, que você não entendeu direito, você não aprendeu ainda, então volta. Tá? Não vou falar tecnicamente do que acontece, mas a gente sabe, por informações, né, dos espíritos, que, dependendo da necessidade, há todo um processo em que eles aplicam energias magnéticas no nosso cérebro físico para que a gente possa reter.
Mas aí é estudar a doutrina, tá bom? Aí é aprofundar demais. Só para a gente entender esse processo, tá bom? E aí também os espíritos tratam de letargia, catalepsia e mortes aparentes. A gente vai falar de experiência de quase morte. Então, eu estou primeiro trazendo aqui a visão da doutrina sobre esse tema, para a gente entender melhor a experiência de quase morte. Tá bom? Letargia, catalepsia e mortes aparentes também é tratado lá no Livro dos Espíritos, nas questões agora da 422 a 424. São só 3 questões aqui que tratam desse tema. Mas, basicamente, letargia é o estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Ela está num estado letárgico, ela está num estado profundo de sono, você a desperta, só que ela volta novamente para a letargia. Ela precisa resolver alguma coisa lá, entenderam? E você está lá atrapalhando. Seria mais ou menos isso. Trazendo assim para um tom mais jocoso. Né? Já a catalepsia é um estado em que os membros se tornam rígidos, mas não há contrações, embora os músculos se apresentem mais ou menos rígidos. A pessoa fica o tempo todo consciente, mas sem controle dos membros. Aqui é uma coisa interessante. Tá? Por quê? Há relatos de pessoas que saem do coma, a gente vai abordar isso mais para frente com mais precisão, mas há relatos, só para explicar isso aqui, há relatos de pessoas que, quando saem do coma, elas dizem que estavam mais ou menos alguns falam que elas estavam catalépticas, não sabem, mas elas descrevem este estado. Que elas estavam lá, elas mantinham a consciência do que estava acontecendo, mas não conseguiam reagir. Porque o corpo, de alguma forma, ou por algum tipo de defeito, ou como é que eu poderia dizer, uma enxurrada de efeitos químicos, né, provocados pelos remédios, tal, provocavam essa letargia. A pessoa está consciente, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue nem mover o olho, ela não consegue, ela tenta falar, não consegue, por aí fora. Tá? O espírito está lá e ele tem consciência, mas ele não consegue usar o corpo para se expressar. Tudo bem? Assustador isso aí? Se você considerar que você é um espírito, talvez não. Mas a gente precisaria reprogramar o nosso mental. Seguindo. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Quando eles falam aqui que é ainda inexplicável, é porque os cientistas ainda não descobriram, já tem uma série de pesquisas, mas eles ainda não descobriram o que é que provoca. A pessoa está ali rígida, né? Físico dela não ter nenhum tipo de movimento, mas ela guardar a consciência de tudo. E não poder utilizar o corpo para se expressar. Não existe uma explicação plausível. O que precisaria é a ciência ampliar um pouco mais a consciência e entender o espírito, né? E a partir de entender que existe um espírito, usando um corpo, começar a criar a sua, sei lá, como é que a gente poderia chamar? Tese, né? De explicação. Por enquanto, entra no campo da inexplicável, vai. Bom, e aí, tudo bem? Agora nós vamos falar de EQM, que é experiências de quase morte. É mais ou menos a ver com tudo que a gente falou até agora. Só que tem um termo diferente aqui, né? O que seria? EQM é a sigla de experiência de quase morte e se caracteriza por situações em que uma pessoa mantém memória e lembranças de fatos ocorridos durante um estado de coma. Então, aqui a gente já vai começar a diferenciar. Uma coisa é você entrar em coma, a outra é você sair do coma e não lembrar de nada. Você esteve em coma, foi tratado e tal. Você tomou anestesia lá geral, acordou e
não lembro de nada, certo? A outra é você guardar a memória. Por isso que se fala que é uma experiência de quase morte. Você quase foi, guardou memória e voltou para falar. Entendem? Experiência de quase morte. É importante deixar claro que nem todo mundo que entra em coma vai passar por uma experiência de quase morte, pois nem todos trazem lembranças desse período. É 1 a cada 10, segundo a pesquisa. Dá um pouco mais, vai 1,5, né? A cada 10 pessoas guardam. Então, elas entram, 1 a cada 10 que entra em coma, traz memória. Tudo bem? Aí, aqui já é uma consideração minha, vai. Eu acho que pode ser devido ao fator mediúnico. Só que tem que ser estudado e talvez confirmado. Ora, por que de a cada 10 só um guarda? Pode ser que tenha algum fator mediúnico. O que é o fator mediúnico? É a capacidade que nós temos de interagir com o plano espiritual. O médium é uma pessoa que interage com os espíritos. Então, ele tem uma diferenciação no seu corpo, entende? Tem uma certa diferenciaçãozinha numa glândula que a gente tem aqui, chamada de epífise. A epífise do médium é um pouquinho diferente das pessoas ditas comuns. Só que isso aqui é uma conjectura minha, tá bom? Eu estou tentando responder por que só um a cada 10. E como a gente estuda mediunidade, pode ser que tenha uma correlação. Mas é, de novo, conjectura minha. Não pode ser afirmado. Tudo bem? Então vamos lá. O que as pessoas relatam que acontece com elas numa experiência de quase morte? Aqui a gente vai começar a viajar agora, tá? Por umas coisas fantásticas. Vamos lá. Elas se veem fora do corpo físico e flutuando sobre o mesmo, que nem essa imagem. Isso é uma experiência que, apesar de inusitada e assustadora, é ao mesmo tempo boa e tranquila, pois além de uma sensação de paz, não sente as dores do corpo. Então, olha que interessante. A pessoa entra num estado... Imagina a pessoa que sofreu um acidente, que está toda dolorida lá no hospital, sendo sedada e tudo e tal. Está sentindo dor. Quando ela entra em coma, ela se vê saindo do corpo. Aquilo assusta, mas ao mesmo tempo contrabalanceia, né? Por quê? Porque dá uma sensação de paz. Ela deixa de sentir a dor. Porque a dor é do físico. Ela não é do espírito. Entendem? Então, ela, apesar de ser assustadora, acaba sendo confortante até certo ponto. Que mais? Imediatamente também percebem tudo que está ocorrendo à sua volta, tanto o local físico quanto os diálogos e movimentação de pessoas, campo visual, auditivo e cognitivo. Então, elas saem, percebem que estão num ambiente de operação, por exemplo, sabe quem são as pessoas que estão ali, capta o diálogo que está havendo, as apostas que os médicos estão fazendo, se vai morrer, se não vai, quanto tempo vai durar, não vai. Sabe aqueles diálogos que tem, né? Vocês não vão saber porque vocês estão sedados, mas os filmes mostram. Elas captam essas coisas. E guardam memória. Ora, como é que pode guardar memória de algo que o físico teu não está registrando? Porque o teu cérebro não está funcionando, está sedado, ele não está recebendo estímulo químico. Como é que você pode reter memória? Que é o que assusta aí os cientistas que estudam esse assunto, né? Como é que você pode reter memória quando o cérebro não está funcionando? E descrever essas memórias. Com exatidão, inclusive, tá? Depois eu vou contar uns casos aqui para vocês vão ver só. Perdão. Em seguida, isso tudo está acontecendo em segundos, né? Em seguida, elas veem uma luz e passam por uma espécie de túnel que a leva a uma dimensão para a qual dizem não existir palavras para descrever. Qual a sensação?
pois está além do que pode ser expresso pela linguagem comum. Elas não conseguem descrever quando elas chegam nesse ambiente de luz, o êxtase que dá, a sensação de paz, elas não conseguem descrever, porque não tem descrição no nosso vocabulário, né, para descrever com exatidão o que acontece. Isso são as pessoas relatando. Esta outra dimensão é muito mais real que a física. Olha o que eles falam, ela é mais real do que a física. Percebe uma luz que traz muito conforto, alegria e amor. Encontram parentes ou amigos que já morreram e que parecem estar lá para recebê-las, guiá-las e ajudá-las. Aqui eu estou trazendo o senso comum, né? Nem todos descrevem exatamente assim, mas juntando todo mundo que já falou do tema, é esse senso comum. Então, veja, você sai, vai para um túnel de luz, ali você entra num ambiente que você não consegue descrever tal, né, um ambiente maravilhoso, e ali você encontra com pessoas, ou já parentes já mortos, ou coisa que tal, que estão ali para guiá-la ou para orientá-la. Bom? Contam que através de uma espécie de holograma, veem tudo o que fizeram e recapitulam cada ato de sua vida, mas de uma forma mais sutil e intensa, tanto as más como as boas ações. O sentir ali é mais profundo. Olha que interessante isso. Os espíritos também falam que você passa, né, por um processo de... Parece que você está rebobinando a tua vida, um HD, para guardar lá, entendeu? Não sei se todos entenderam o que eu quis dizer aqui. Eu estou falando numa linguagem técnica, de você salvar tudo lá, as imagens, mas só que você salva as emoções também. Te guarda. Que você tem que levar com você. Na verdade, é você, como espírito, né? Reorganizando todo o seu histórico, revivendo as emoções todas para poder ingressar para o plano espiritual. Bom, então, por uma razão que não sabem explicar, percebem que ainda não é o momento da morte. E mesmo relutando, voltam para o corpo. É aí que, nesse momento, saem do corpo. O relutando aqui, gente, é um negócio interessante, tá? O êxtase que a pessoa está sentindo é tão forte, esse reviver emoções também é tão forte, que a pessoa reluta em voltar. Ela vai ter que enfrentar de novo as mesmas coisas, pagar boleto, e, sabe? Sentir dor. Eu ia falar aguentar sogra, mas acho que tem sogras aqui, não iam gostar. Entendeu? A pessoa reluta, porque ela está num estado que é indescritível. Tem o caso de um médico que ele era descrente, tá? E ele entrou em coma. Ficou, acho que, 3 dias em coma. E aí, sabe aquela decisão de tira o tubo, não tira o tubo, para ver o que acontece? Né? Os filhos dele tomaram a decisão de mantê-lo. E aí foi mantendo, chegou um momento que os filhos decidiram tirar para reavivar. Ele volta e dá bronca nos filhos. Pô, por que vocês decidiram fazer isso? Eu queria ficar lá. Dá para imaginar um negócio desse? Vão falar, o cara tá variando, né? Deram muito remédio para ele lá na hora do... né? Um monte de injeção e tudo. O cara criou essa... Que, aliás, é o que a grande maioria pensa que é, tá? Mas isso vem caindo por terra e eu vou mostrar para você. Todos que voltam afirmam que não têm mais medo da morte. Porque a experiência que tiveram as convenceu de o que... Nossa, tem duas vezes. Convenceu de que o que... Nossa, que coisa mais... Pega a letra que eu coloquei aqui.
de que o que chamamos de morte é uma transição para uma outra realidade e que o importante nesta vida é aprender a amar. E são relatos deles. Perdem o medo da morte. Passaram por essa experiência e aí eles perdem também, os valores mudam, entenderam? Aquilo que você cultuava aqui na vida muda. Isso aí completamente muda tudo. Porque você entende que você tem que aprender a amar, que é o mais importante. Todos, sem exceção, mudam seu comportamento na vida física. Passam a valorizar as coisas mais simples e a se ocuparem com o que é importante ao espírito. E muitos adquirem maior religiosidade. Não estou falando de religião. Religiosidade é diferente de religião. A gente poderia chamar aqui de espiritualidade, vai. Acho que o termo seria mais correto. Porque as pessoas começam a, de fato, falar, mas peraí, por que eu estou vivendo? Por que eu passei por essa experiência? Eu estava nesse estado aí tão maravilhoso, aí voltei. Por que eu voltei? Para continuar o mesmo? Por que eu tive essa oportunidade? Então, elas começam a mudar os seus padrões, a forma como lidam com as pessoas, a forma como lidam com elas mesmas, inclusive. Bom, e agora eu vou trazer um resuminho aqui dos 10 fatos, né, comuns que são relatados no EQM. Primeiro, sentir-se e se ver fora do corpo físico. É só para a gente rememorar. Sentir-se e se ver fora do corpo físico. Reter memórias de fatos da dimensão física, ou seja, do que estava acontecendo no momento ali. Atravessar o túnel de luz para outra dimensão. Ver uma luz brilhante lá no fim do túnel. Presença de entes que já morreram. Assistir a eventos da vida sentindo as emoções. Porque é interessante esse reviver as emoções, parece que é fazer um... É mais do que você só lembrar, sabe? Você reviver. Né? Aí você faz um misto, né? Daquilo que você vivenciou de coisas boas, coisas ruins e tal. E faz um balanço. Sétimo, ó, sensação de conforto, paz e amor sem iguais. Gente, isso aqui é uma coisa que eles falam que é demais. Eles falam, olha, é uma coisa que não dá para explicar. É muito amor envolvido nessa situação. 8, relutância em voltar para o corpo físico. Você está nesse ambiente aí, maravilhoso, né? Lembra que tem um monte de tranqueira lá para você. Não, deixa eu ficar aqui, vai. Tá tão bom. Tem que voltar. Perder o medo de morrer. Passou por essa experiência, descobriu que a morte não é tão assustadora assim, pelo contrário. E por fim, ó, principal deles, mudança de hábitos na forma de viver. Teve essa experiência, volta e muda completamente seus hábitos. Passam a valorizar as coisas mais simples. Passam a não se importar tanto com o ego, a vaidade. Né? Começam a trabalhar mais a sua consciência, adquirem mais religiosidade, como eu falei aqui, ou então espiritualidade. Né? Agora a gente vai falar de alguns pesquisadores sobre EQM. Pessoas que estão pesquisando o assunto e que têm informações interessantíssimas, tá bom? Vamos começar aqui com a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é essa senhora que está aí. A doutora Elizabeth Kübler-Ross era sueca, nasceu em 1926 e morreu em 2004. Ela era médica formada na Suécia e foi radicada lá nos Estados Unidos. A primeira a se ocupar cientificamente do estudo da morte e a principal iniciadora da tanatologia em 1966. A doutora Elizabeth Ross é conhecida como a médica que se dedicou a estudar a morte.
usando os pacientes terminais. Porque na época dela, os médicos evitavam os pacientes terminais, tá? Eles passavam para os enfermeiros tratar, porque eles não queriam perder. A medicina era orientada para não perder. Então, ela foi uma das primeiras que se arriscou a conviver com isso, a conversar com os pacientes, ver o que eles estavam sentindo, a humanizar a coisa, na verdade. Não deixar a máquina simplesmente, né? E ali ela foi adquirindo uma série de experiências. Para vocês terem uma ideia, ela tem vários livros que eu vou mostrar aqui, mas existe nos estudos que são feitos nas universidades, medicina, psicologia, os 5 estágios do luto. Não sei se vocês já ouviram falar. 5 estágios do luto. Adivinha quem foi que estabeleceu esses 5 estágios? A Elizabeth Kübler-Ross, através do trabalho que ela fez lá, né, dos estudos dela. Ela foi, capa da revista Time em 1969, no caso do trabalho dela. Porém, ao tratar do tema experiência de quase morte, ela foi desacreditada. Então, ela foi uma das primeiras a falar, olha, tem paciente que está voltando e que está lembrando. Até então, ela era respeitada. A partir do momento que ela começou a falar isso, falou, essa velha aí tá variando. Bom, faz parte, né? Gente, pra você ter uma ideia, essa mulher tocaram fogo no sítio dela só porque ela estava acomodando a aidética. Na época que a AIDS era um tabu. Para você ver o nível das pessoas e o nível dessa senhora, em relação a acolher pessoas, a tentar entender o que está acontecendo com elas e por aí afora. Mas vamos lá. Quais são os livros que ela publicou? A Morte, Um Amanhecer, Acolher a Morte, Sobre a Morte ou Morrer, Morte, Estágio Final da Evolução. Olha como está todo o tema. Viver até dizer adeus. O Túnel e a Luz, né? Túnel e a Luz. E a Roda da Vida. Eu recomendo a Roda da Vida porque aqui ela trata toda a história dela, tá? Muito legal. Dr. Raymond Moody Jr. Raymond Moody Jr., médico americano dos Estados Unidos, é o criador da expressão experiência de quase morte. Ele é que cunhou essa expressão. Bem depois da doutora Elizabeth, ele passou a estudar pacientes, tá? Que diziam lembrar. Então, ele começou a catalogar. Se interessou, de fato, pelo assunto. Em 1975, ele consagrou a sigla, né? EQM, ao lançar seu primeiro livro, Vida Depois da Vida. O livro traz 100 relatos de indivíduos que passaram por morte clínica. Como? Tornou-se um best-seller internacional com mais de 13 milhões de exemplares vendidos. Está aqui o livro dele, Vida Depois da Vida. O relato de 100 pacientes, né, que contam o que presenciaram, essas coisas que eu falei para você, se vem saindo, vê o túnel, vê pessoas, tudo, não quer voltar, volta, né? Muda a vida e por aí fora. Esse livro aqui contém isso. Depois ele também tem um outro livro, A Luz do Além. Casos reais de experiências de quase morte. A Luz do Além. E aí tem um relato dele aqui que eu tirei de um dos livros, Se a existência da vida depois da morte física ficar comprovada, revolucionará a ciência, pois implicará na possibilidade de se estudar cientificamente novas e outras dimensões, além daquelas que atualmente conhecemos. Então, é se abrir para esse novo, não ficar fixo naquilo que você pode comprovar fisicamente. Né? Você ter essa possibilidade de abrir experiências. É o que ele fala aqui. Agora, o Dr. Melvin Morse. Melvin Morse também é médico, só que ele é pediatra, tá? Americano. Especializou-se na pesquisa de EQM com criança. Então, todo o trabalho dele é voltado com crianças que entraram em coma e voltam do coma.
e que relatam experiências. Tá? Lembrando que nem toda criança que entra em coma vai relatar. Lembra que eu falei de 1 a cada 10 é 1, né? Em 1975, ele lançou o livro Transformados pela Luz, Aprendendo com as Crianças. Sabe por que eu gosto mais desse aqui? Porque a criança não mente, ela não tem necessidade de inventar coisa. A criança vai relatar o que sentiu de fato. Né? Ela não tem os interesses, vamos assim dizer, do adulto. Né? Por isso que eu gosto de tratar com o Melvin Morse aqui também, para a gente ter essa ideia, tá bom? Ele tem esse livro que ainda não foi traduzido, ó, Closer to the Light. Próximo, né? Mais próximo da luz. Né? Traduzindo aí. E esse livro, Transformados pela Luz, que é diferente do primeiro. E ele relata aqui também no livro, ó, as crianças não mentem. A ciência só nos conta metade da história acerca da vida mais além da morte e acerca da alma humana. As crianças que estiveram perto da morte, as crianças da luz, contam o resto. Então, vou tratar aqui um tema bem rapidinho com você. Imagina uma criança de 3 anos de idade que, não sei se foi com sarampo, alguma coisa que aconteceu, que ela ficou em coma 2 dias. Aí, quando ela volta, ela não vai relatar o que ela presenciou no hospital, mas ela vai relatar o que ela presenciou lá, que ela viu a luz, que ela foi, tudo. Lá ela encontrou uma tia que pegou na mão dela, levando ela para os lugares, tudo e tal, não sei o quê. Depois essa tia trouxe ela de volta. É isso que ela lembra. Só que passa mais ou menos uns 3, 4 meses, a família está olhando o álbum de fotografia da família, né? Aí tem uma bisavó que ela não conheceu. Ela fala, a tia da luz. A criança aponta assim, olha a tia da luz. A bisavó. Criança, gente. Né? 3 anos de idade. Dr. Sam Parker. Sam Parker, esse é em inglês, tá? Atualmente considerado um dos maiores especialistas em EQM, porque ele é mais atual. Em 2005, ele lançou o livro O que Acontece Quando Morremos, que é esse aqui, ó. E depois, o mais novo agora, ó, Apagar a Morte. Sabe o que é apagar a morte? Esquece a morte. A morte não existe. Apaga a morte. Apaga a ideia de morte. Olha o que ele fala aqui. A ocorrência paradoxal de processos de pensamentos lógicos sem subsequente amnésia, ou seja, sem você perder a amnésia, né? Sem você perder a lembrança, num período de paralisação cerebral, levanta questões complexas para a nossa compreensão atual da consciência e sua relação com a função do cérebro. O que ele está falando? Ora, como é que uma pessoa que está em estado de coma, cérebro paralisado, vai ter experiências, primeiro, vai ter experiências, né, com o cérebro, mentais. A gente fala com o cérebro, mas não é com o cérebro. Vai reter e depois vai lembrar e vai trazer isso. Não é possível. A não ser que você tenha uma outra explicação. Dr. Ibn Alexander III, isso aqui é interessantíssimo. Também é médico neurocirurgião nos Estados Unidos, que duvidava de tudo isso. Como ele estudava o cérebro, com esse maquinário novo que você consegue ver as sinapses, né, o cérebro se comunicando, é um negócio fantástico. Você vê as luzes, tudo. Onde ilumina mais quando você ouve, quando você fala, onde ilumina. O cara era encantado com o negócio. E ele não acreditava, que ele achava que era o cérebro o tudo. Aí ele entra em coma, tá? E também não acreditava nos pacientes, porque ele falava que era em função do excesso de química, né, no cérebro, que provocava essas alucinações, segundo ele. Tá? Em 2008, ele passou por uma EQM que transformou sua vida e seus conceitos científicos sobre o cérebro e a consciência. Ele ficou 7 dias em coma, tá? E aí ele volta do coma, ele lança um livro, ó,
uma prova do céu. Ele vem e relata tudo que ele experienciou, e quando volta do coma, ele guardou essas memórias e colocou num livro. Uma prova do céu. Olha o que ele fala. Ó. Perdão, gente. Minha experiência mostrou que a morte não é o fim da consciência e que a existência humana continua no além-túmulo. E mais importante ainda, ela se perpetua sob o olhar de um Deus que nos ama e que se importa com cada um de nós. Isso é um médico, um neurocirurgião que não acreditava em nada, falando, depois de viver uma experiência. Dr. Kenneth Ring. Kenneth Ring, também americano, vários livros publicados, mas tem coisas interessantes dele aqui. Não sei porque travou o negócio aqui. Milena, o negócio travou aqui. Só um momento. Voz do além, o negócio travou. Obrigado que você acordou metade da plateia. Agora, quem que, ó, ele é editor e fundador do Journal of Near Death Studies, ou seja, estudos de proximidade da morte. Traduzindo assim de uma forma, né? Ele é cofundador internacional da International Association for Near Death Studies, em 1981. Então, veja, em 1981 se fundou, né, uma fundação internacional que reúne todos os estudos desses caras. Para vocês verem como a coisa está ganhando uma dimensão. E aí ele tem um livro, Lições da Luz. Agora o Dr. Larry Duff, estou acabando aqui dos médicos, tá? Também americano. Vários livros publicados. Só que ele narra um caso muito interessante ocorrido com uma paciente de nome Sara. O que é o caso? A Sara foi fazer uma operação lá, entrou em coma, para ser socorrida rapidamente, tá? E quando ela volta do coma, ela começa a contar o que ela presenciou da conversa dos médicos, nome dos médicos. Ela fala do nome dos médicos que estava numa plaquinha fora da sala, porque não tem a escala lá. Ela fala dos nomes. Ela conta que um dos enfermeiros estava com meia diferente, de cor diferente. Nem ele tinha percebido. Ele vai lá olhar, descobre que, acho que na pressa, colocou meia diferente. Bom, até aí, todo mundo fala isso, não é? Só que ela é cega. Ah, meu Deus, como é que pode? A Sara é cega. O corpo dela físico é cego. Como é que ela pode entrar em estado de coma, não só ver a plaquinha, falar dos nomes que estavam lá, ver que o enfermeiro, nem ele tinha percebido que estava com meia de cor diferente, meu Deus do céu. Ah, não tenho que duvidar, certo? Vai falar que é química, que é excesso de remédio no cérebro, que vai fazer a mulher enxergar, depois volta. Não dá, né? Então, ele tem esse livro aqui, ele trata esse tema, essa coisa que eu falei para vocês, está nesse livro aqui, ó, Reencontro com a Alma. E agora vamos entender o seguinte, gente. Afinal, o que é consciência? Ou seja, o que é que te mantém aí? O que é a nossa consciência? O neurocientista Sir John Eccles, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1963, esse senhor que está aí, afirma que o nosso cérebro é um canal importante de manifestação da consciência. Mas, na verdade, a nossa mente, a nossa consciência, quem nós somos de fato, é uma entidade separada do corpo físico que interage com o nosso cérebro.
Então, esse aqui não é um cientista que ficou vendo experiência. Não, ele estudava cérebro. Se especializou nisso. Estudar sinapse, como é que se ligavam, tudo tal. Sabe? Explorar o cérebro. E ele chegou a essa conclusão. De que não é o cérebro que é a nossa consciência. O cérebro seria o computador que te permite acessar a consciência, pai. No corpo físico. Aqui é um médico falando, que foi um prêmio Nobel. Agora vamos falar aqui que a EQM diminui suicídios. Lembra do Dr. Raymond Moody Jr., que eu falei aqui para vocês? Ele também foi estudar pacientes que entraram em coma, mas que tentaram suicidar-se. Só que não conseguiram, né? Aí eles relatam que lá do outro lado tiveram experiências que perceberam o quão infelizes iam ficar os parentes, o quanto de, né, que ele ia causar no seu ato. Ele se arrepende tremendamente. E muda. Para encerrar, isso aqui, ó. Experiência de quase morte compartilhada. Aqui agora é para bugar, tá? De vez. Como assim? Ninguém tinha coragem de falar do tema até que, a partir de 1980, com essa expansão de tudo que estava acontecendo, os médicos começaram a narrar que não só médicos, como enfermeiras, como parentes de pessoas que estavam com as pessoas ali no momento do coma, relatam, quando o paciente começa a falar, elas também vivenciaram quando estavam assim, dormindo junto, ou entraram assim num estado de cochilo, compartilharam elas da experiência do paciente, da mesma experiência. Aí é o que eu falei para vocês, é para bugar o cérebro mesmo. Ora, partindo do princípio que a gente estudou aqui, que a gente viu que a doutrina fala, que você se desprende. Então, você dá aquela cochilada, você se desprende. Uma cochilada de um minuto aqui, quanto representa no plano espiritual? Espaço-tempo lá é diferente do nosso aqui. E aí você dá aquela cochilada e, de repente, você vai junto com o teu parente. Está em coma e volta. Olha que loucura. E não é uma pessoa relatando, tá, gente? São várias. Isso aqui é objeto de estudo também. Tem um vídeo do Dr. Raymond Moody Jr. falando disso aqui. Concluindo a palestra. O que a gente aprende com tudo isso? Eu vou dar a minha opinião aqui, tá bom? Depois vocês levam para cada de vocês e pensem também. Que a doutrina espírita tem muito a contribuir com a medicina, inclusive EQMs. Se os médicos estudassem mais, sabe aquela emancipação da alma que eu falei para vocês que tem lá no livro dos Espíritos? Se os médicos estudassem mais aquilo, talvez eles tivessem uma outra visão. Que a mediunidade está presente no mundo mais do que se imagina e independe de se acreditamos ou não na sua existência. Essa capacidade de interagir. Ora, o que aconteceu com a experiência de quase morte compartilhada? Se não foi um processo mediúnico ali, né? De você sair e juntos ir para o plano espiritual vivenciar uma experiência. Que o coma não é ruim para o espírito, e a EQM é uma nova oportunidade visando mudança. Às vezes, eu fico me perguntando, os médicos acham que o coma é bom para o processo físico. Eu já acho que é para o espírito. Diante dos estudos que eu tenho. Quem é que precisa do coma? É o espírito ou é o corpo? Vocês entendem onde eu quero chegar? Porque, de repente, o espírito precisa passar por essa experiência. Ele precisa guardar, ele precisa reter para se transformar. Mas aí também são conjecturas, tá bom? Mas é para pensar. Que a morte também não é um bicho de 7 cabeças e não deve assustar. Trata-se apenas de uma mudança de planos de vida, porque você é único. Você já teve várias oportunidades, né, de experiência. Eu não vou falar que são várias vidas, porque a vida é única. Experiências diferentes. E vai ter outras.
Para o espírita, desmistifica a ideia de pós-morte com sofrimentos em abismos, trevas, umbrais, vales, etc. Isso aqui é para os espíritos, viu? Negócio de ir para umbral, não esquece isso aí. Luz é o que nos espera. Segundo milhares de pessoas relatam. Você não pode pegar a história de um espírito que passou por uma experiência negativa e a transformar na realidade de todos. A não ser que você goste de ser masoquista. Por fim, que devemos estudar mais Kardec e ficar antenado nas novas descobertas científicas. Porque o Kardec falou isso. A doutrina espírita ela vai caminhar para e passo com a ciência. E a ciência vai ajudar a ampliar a doutrina e a doutrina pode ajudar a ampliar a ciência. Tá bom? Vamos ver se vai funcionar o troço que eu fiz. Ó, que chique! Só que o... É isso, gente. Obrigado pela atenção, tá bom? Tudo de bom para vocês.